E eu acho que isso, né, esse poder que o Papa teve durante o papado dele, comunicar isso, é algo que acalma o coração da gente no momento em que a gente tem pessoas tão perversas, tão incoerentes com os princípios cristãos, ocupando posições de poder, como Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Malafaia e figuras que tais. Então, a gente ter no posto mais alto da igreja alguém extremamente coerente com os princípios cristãos e com a capacidade de disseminar a importância do perdão é algo muito importante. Então, essas algumas matérias no jornal que fica tentando parecer que ele era incoerente nas manifestações que ele fez a respeito desses temas, né, e dos perdões que ele concedeu desde o momento em que ele assumiu o papado, eu achei extremamente indelicado, descabido, e muito ruim. Eu acho que a gente tem que exaltar a figura do Papa, sabe? Desde quando ele Deus foi. receba ele com todas as honras lá em cima. Hoje deve estar um momento em festa lá em cima, né? Com a chegada do Francisco. Mas desde quando ele foi internado, né, com a pneumonia bilateral, a gente já se ressentiu do silêncio do Papa, né? Porque ele ficou em silêncio esse tempo todo. Depois voltou com muita dificuldade, disse palavras, né? Tentou fazer ali trechos de missas e tudo mais, mostrando inclusive aquela abnegação que o João Paulo II também teve, né? Embora tenha sido outro perfil de Papa, mas ele também ficou muito doente, né? E prosseguiu. Só que aí ele prosseguiu, acho que anos, né, muito doente como líder da Igreja Católica. Como é que você vê agora? Eu acho que a grande antítese com relação ao Papa Francisco é o Trump e o Elon Musk, né? Eu acho que são os dois lados de uma terrível moeda que a gente tem nesse momento no mundo, que é os destruidores de mundos, né, como Elon Musk e Trump, e aqueles que tentam restaurar alguma coisa e dar algum tipo de esperança e paz para o coração das pessoas, né? Você que se debruça muito nas ações do Musk pelo mundo e tudo mais, inclusive com problemas recorrentes aqui no Brasil, das concessões da Starlink, das redes e tudo mais. Como é que você vê esse vácuo agora, esse vazio? Quem que vai preencher esse vazio do Papa Francisco, na sua visão, Flávia? Não sei, Conde, mas a gente precisa contar aí não sei se é propriamente com a sorte, mas quando a gente vê que está no poder alguém que faz uma saudação nazista quando chega ao poder, né, é algo que preocupa muito, e eu não acompanho e não conheço como é que funciona a igreja e quais são as disputas dentro da igreja hoje, para saber o que vai acontecer. Agora, no cenário mundial, eu não vejo uma figura, porque a gente que possa, de alguma maneira, substituir o papel que o Papa ocupa hoje. Ainda que a gente possa reconhecer no Lula, né, um papel muito importante nesse sentido, de um presidente progressista que tem um destaque internacional, mas a gente sabe que a igreja tem uma força ainda muito política, muito grande em vários países do mundo. Então, eu espero que se siga, né, essa tendência dentro da igreja de levar ao papado alguém com o compromisso com os princípios cristãos que, por mais incrível que possa parecer, né, essa preocupação, porque é óbvio que a gente espera que na igreja estejam pessoas papas que estejam comprometidos com os princípios cristãos, porém a gente sabe ao longo da história que nem sempre foi assim. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar acompanhar esse processo e esperar que outras figuras que tenham a importância dele, assim como Lula
Tá outros. difícil, a gente só cita o Francisco e o Lula, né? Não tem mais muito. Então, a Cláudia Sheinbaum agora, né? Talvez. Mas não sei exatamente se ela tem, apesar da importância dela nesse embate, né, com o Donald Trump, mas eu não sei se ela tem esse destaque todo e esse papel todo internacional na defesa de princípios progressistas, de uma forma não voltada para as questões políticas internas nacionais, mas de uma forma mais global, né? Eu acho que hoje uma das principais pessoas que aparecem nesse cenário é o Lula. O Lula, eu acho que vai ter uma sobrecarga agora na geopolítica, né? Se a gente pensar nesse vazio que está se formando aqui com o Papa Francisco. Eu estou me lembrando agora, querida Flávia, de repente passou aqui como um flash a idade do Papa, né? 88 anos, e aquela borboleta, que é 88. Eu vou colocar aqui, ela tem o número 88 desenhado nas asas. Ela enfim, emblemática, né? Você conhecia essa borboleta? Não. Então, e aqui acho que fica uma imagem de liberdade, assim, né? De uma coisa poética interessante. Me veio, de repente, aqui, porque é justamente a idade do Papa Francisco. Eu acho que eu te interrompi, você estava concluindo Não, eu tinha concluído. Você tinha concluído? Pesa muito agora para o presidente Lula, né? Aliás, o presidente Lula ele fez uma declaração, daqui a pouco eu vou retomar aqui para trazer para a gente, mas você vê, quando a gente pensa em líderes mundiais, Flávia, a gente pensa, assim, progressistas, genuínos, que nos remetem a credibilidade, vamos dizer assim, das ações, né? Daquilo que fala, né? Da conexão entre o dizer e a prática, né? A gente pensa no Papa Francisco e no Lula. E não sei se tem mais gente. Então, a gente vive um momento em que os líderes são muito, em geral, ou muito pouco representativos, né, dessas garantias todas e dessa luta toda que a gente tem que fazer nesse momento de avanço do fascismo. E o que nós temos, né? Não tem. Você vê, por que você pega a Alemanha, mesmo na França, na Itália, você tem esses caras que ou não conseguem fazer frente aos avanços da direita, ou não tem compromisso real, de fato, com esses princípios de garantia da igualdade, da dignidade da pessoa humana, tudo isso da utopia, para acabar com a miséria. Não existe esse compromisso, né? Os Estados Unidos nem se fala, então. Aliás, recentemente o Papa fez uma declaração contra as deportações em massa dos Estados Unidos, né? Então, aí, e aí não são só as deportações dos Estados Unidos, né, Conde? A gente vê um movimento na Europa há muito tempo já, há muitos anos, né, de impedir e acolher pessoas que saem, né, de países de situação de guerra, de situação de discriminação, de situação de fome. Mesmo aqui, né, quando a gente pensa nos venezuelanos, nos que vêm para o Brasil, como existe uma resistência contra o ingresso dessas pessoas aqui. Então, isso são posturas que contrariam os ideais cristãos, né? E, infelizmente, é isso que tem dominado há algum tempo já a política internacional. Flávia Lefebvre aqui no Giro das 11 especial desse feriado de Tiradentes no Brasil e nessa cobertura da morte do Papa Francisco. O pessoal está comentando aqui no bate-papo, eu vou trazer mais comentários e pedir para vocês seguirem aqui com a gente, comentando, manifestando carinho, manifestando o impacto da perda do Papa Francisco e, ao mesmo tempo, o impacto do discurso desta figura tão presente nas nossas vidas aí nesses últimos 13 anos
desde 2013, nesses últimos 12 anos. Aqui a Jennifer Carrion está dizendo o seguinte: por favor, chamem o padre Júlio Lancelotti. A gente chama, viu? O difícil é ele conseguir ter tempo para nos atender, mas chamar a gente chama. Ela diz aqui, Mateus 19, 24, eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não dá para ser cristão e defender o capitalismo, mesmo que de forma reformista. Obrigado, Jennifer. Ela ainda diz aqui, o Velho Testamento é uma... ela botou um emoji aqui. Foi super manipulado pela igreja. Jesus jamais seria armamentista contra os LGBT+. Ele era pelos pobres e excluídos. Enfim, vamos ter um debate agora. Agora, o mundo está à altura do debate que precisa ser feito? Então, não está, né, Conde? Não está. Não está. Não está à altura, infelizmente, né? Porque os líderes que a gente tem hoje nos países com maior importância no cenário mundial não representam e não têm um histórico de luta por essas questões todas que a Jennifer colocou aqui, né? Quem que tem mais ligação com isso, né? No seu histórico de exercício de poder? É o presidente Lula. E lembrar que o Papa Francisco era leitor do Leonardo Boff, que é um dos teólogos mais respeitados do mundo, né? E com relação à teologia da libertação, ele tinha proximidades. Eu acho que vai abrir essa semana, vai ser muito importante. Eu vou convidar algumas pessoas especialistas aqui para comentar um pouco dessa questão agora que se torna premente no mundo todo, discussão de caminhos, descaminhos da Igreja Católica e também do legado que a Igreja brasileira, católica brasileira, deixa também para o Papa Francisco, que é impressionante o carinho que ele tinha, né, o respeito que ele tinha pelo Leonardo Boff, que deixou livros aí muito importantes para a gente pensar numa igreja, enfim, libertária no melhor sentido da palavra. Flávia, a gente vai... Deixa eu avisar o público aqui, vamos trazer os temas aqui recorrentes da nossa cena política, digital, né, brasileira, e ao longo do programa a gente evidentemente vai voltar a falar do Papa Francisco e trazer as informações mais quentes aqui para vocês. Eu queria que você falasse um pouco da questão da saúde, né, a nova estratégia do SUS com exames e cirurgias em hospitais privados. E aproveitar para te perguntar se você sentiu alguma mudança no Ministério da Saúde depois da troca de ministro. Pois é, Conde, eu fiquei muito animada, né, com essa notícia que saiu agora sobre essa reestruturação que foi anunciada pelo Ministério da Saúde na semana passada, com um programa que eles estão chamando Mais Acessos a Especialistas, né? E eu atribuo isso, eu não sei se isso já era algum programa que já estava engatilhado com a ministra Nízia, mas o fato é que o anúncio desse programa, já agora com o ministro Padilha, né, ocupando a pasta, me deixa animada pelo seguinte, porque como a gente já tinha conversado aqui alguns programas atrás, está sendo pautado na Agência Nacional de Saúde Suplementar aquele programa Melhorar o Copo d'Água, né? Que é um plano de saúde voltado para os consumidores de baixa renda, com um custo de mais ou menos R$100 por mês, onde a pessoa não terá direito a, por exemplo, ser atendido num pronto-socorro. E aí, esse programa que foi apresentado agora é algo que me anima, porque tem muito mais lógica, né, com o que está previsto na Constituição Federal para o Sistema Único de Saúde, e tem muito mais justiça social quando a gente pensa que o que está se propondo é que o SUS utilize a rede privada de planos de saúde de empresas hospitalares, ambulatoriais, etc., e médicos, para atender pacientes do SUS, utilizando a dívida que essas empresas de plano de saúde têm com o SUS. Como a gente falou aqui, essa dívida hoje é mais de 1,5 bilhão, ou seja, tem muita coisa a ser atendida,
E quando a gente tiver a utilização de empresas privadas que não tenham dívida com o SUS vai fazer o pagamento direto a essas empresas e não tirar dinheiro da massa dos brasileiros de baixa renda, e a gente está falando de mais de 40 milhões de pessoas, né, para elas terem um atendimento pífio e que vai terminar sobrecarregando o SUS. Então, me parece que tem muito mais lógica, muito mais sentido e muito mais equilíbrio na solução que está sendo implementada agora e anunciada agora com a entrada, depois da entrada do ministro Padilha, que é usar a dívida que a rede privada tem com o SUS para que haja o suporte pela rede privada de pessoas que não conseguem ser atendidas pelo SUS, porque realmente a carga do SUS é enorme. Segundo a matéria que eu li, depois eu vejo qual é o Jornal de Minas Gerais, mostra que tem uma espera em 2024 de pelo menos 57 dias para uma pessoa do SUS ser atendida por um especialista. Então, o objetivo é reduzir essa espera, né? E, de fato, usar a dívida que as empresas têm com o SUS, as empresas de saúde que usam a rede do SUS para atender seus clientes privados, né? E não pagam o SUS. Ao contrário, como eu contei aqui, em 2018, em 2020, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar que o artigo que está na lei de plano de saúde, que diz que quando o SUS usa a rede, quando os planos de saúde usam a rede do SUS para atender seus clientes, ela tem que reembolsar o SUS. As empresas de plano de saúde não queriam reembolsar o SUS, o STF falou não vai pagar, sim, o SUS tem que pagar. Então, me parece que essa é uma situação e uma saída muito mais equilibrada e de acordo com o que está previsto para o direito à saúde na Constituição do Brasil. Tem alguns internautas aqui que estão achando que quem vai ganhar com isso é a rede privada. Eu não duvido, acho que a rede privada ganha em vários sentidos. Agora, pelo que eu entendi, é um processo que merece aplausos do Ministério da Saúde. Na minha opinião, sim, Conde. Eu não sou contra a rede privada ganhar. Eu sou contra os cidadãos perderem. Perderem, exatamente. O plano que a ANS está propondo, que ficou em consulta pública agora até o dia 14 de abril, de que se faça um plano de saúde mínimo, voltado para consumidores de baixa renda, cobrando deles por cabeça pelo menos R$100 por mês, para ter um plano que não dá direito a absolutamente nada, né? Eu acho que esse sim uma solução que enriquece os planos de saúde, porque eles vão receber esse dinheiro e não vão dar quase nada em contrapartida. Por outro lado, se o SUS vai usar a rede privada, contando com a dívida que a rede privada tem para com o SUS, né? Para fazer o pagamento desse uso, e eventualmente para algumas empresas pagar alguma coisa, eu acho que isso faz todo o sentido. O SUS precisa atender os cidadãos num tempo hábil que garanta a saúde e a vida de todos nós, né? É que a gente sabe que as coisas no Brasil, se não forem devidamente, corretamente fiscalizadas, elas podem descambar para algum tipo de favorecimento. A gente vê o que está acontecendo com o banco, a compra do BSB, né, pelo Banco Master. Aliás, a compra do Banco Master pelo o BRB de Brasília. É uma coisa que eu acho que você poderia comentar. Você está por dentro dessa história, mas antes de comentar... Eu estou acompanhando por cima, não tenho como comentar. Eu sei que tem questões muito controversas. Eu vou encomendar essa pauta com você, viu, Flavinha? Porque eu sei que você vai realmente assim, sem perdão. A Ione Tiengo Breder está dizendo aqui: essa medida só faz sentido se for temporária
enquanto se estrutura atendimento público com mais qualidade. Caso contrário, será direcionamento de verba para o setor privado. O que você acha dessa Não, fala eu aqui? acho exatamente, mas acontece que a saúde das pessoas é algo imediato. Não pode Se hoje a esperar. gente tem uma fila de espera de 57 dias, né, para um cidadão que bate na porta do SUS ser atendido, isso é uma questão imediata. Então, esse programa é um programa que dá resposta a uma questão imediata para garantir um dos valores mais importantes garantidos pela nossa Constituição, que é a saúde e a vida dos cidadãos. E se essas empresas privadas têm dívida com o SUS, por que não usar essa dívida como forma de pagamento, né? Esse programa como forma de pagamento dessa dívida e se atender de uma forma imediata cidadãos brasileiros que estão aí precisando de apoio para a É saúde. porque eles não pagam mesmo, né? Então, Eles se não você pagam. vai dar o calote no SUS, então dá o atendimento. Acho que foi uma jogada inteligente ali. Não sei se Muito. partiu diretamente do Padilha, provavelmente sim, né? Ele tem que Eu dar. não sei, isso eu Ele não foi consegui colocado ali para dar entender. um jeito, né? Eu não consegui entender se isso já era um projeto que vinha da época da Nísia, mas, de qualquer forma, quem está dando um gás nisso agora e anunciando, foi anunciado agora semana passada, é o ministro Padilha. Então, eu acho que isso tem que ser tocado para frente. E eu espero que o ministro Padilha, sendo coerente com esta medida, não apoie esse plano da ANS, porque daí não vai fazer sentido nenhum de fazer esses planos melhorar o copo d'água aí, arrancando dinheiro dos cidadãos de baixa renda, aí sim para alimentar empresas privadas que vão absorver essa grana toda e vão dar quase nada de contrapartida para a sociedade brasileira e vão sobrecarregar o SUS e vão continuar sobrecarregando o SUS. Tá aí essa discussão importante, a gente precisa participar mais dessas discussões aqui, sociedade brasileira, entidades, movimentos sociais, para pressionar, porque a iniciativa privada nesse país, aliás, não deveria chamar iniciativa privada, porque dá um tom positivo, né? É essa chaga privada do Brasil, né? O Nelson Henrique está dizendo aqui o seguinte: olá, bom dia, vamos todos de fora Haddad por um ministro da Economia para os trabalhadores, só assim para o Lula ter chance em 2026, estatização já está aqui um discurso, né? Um dos discursos mais, diria eu, radicais, mas que merece toda a nossa atenção e respeito. Eu só discordo do fora Haddad. Acho que o Haddad, tadinho, está tentando fazer com tanto esforço ali, tá se segurando. Ele tem que dialogar com certos setores que são realmente setores financistas, né? Flávia, vou cair agora do céu para o inferno, né? De Papa Francisco para Trump. Como é que está, na sua visão, o momento do Donald Trump nos Estados Unidos? Caiu a ficha nos empresários, os empresários que oscilam as fortunas com essas oscilações, né, de valor de mercado nas bolsas estadunidenses, perde 10 trilhões nos primeiros 100 dias, depois ganha 5 trilhões porque muda a tarifa e suspende a tarifa, depois perde de novo. Como é que está isso aí? Como é que está na sua leitura? Olha, Conde, eu até vi uma notícia agora, de ontem, anteontem, né? Mostrando que as Big Techs já recuperaram tudo que elas perderam naquele primeiro anúncio do tarifaço do Trump. Não é à toa que elas estão afinadas e apoiando o Trump. E a gente vê ontem, anteontem, agora estou perdida assim no tema, não sei se foi ontem ou anteontem, manifestações imensas contra o Trump nos Estados Unidos, da população gritando, inclusive, contra o fascismo, né? Porque já se identificou claramente, ninguém mais tem dúvida, né, de que o Trump é um fascista, o Elon Musk é um fascista, essas redes sociais atuam de uma maneira a alimentar o crescimento do fascismo, não há dúvida nenhuma disso. Portanto, o que eu tenho ouvido de analistas é o seguinte: apesar de Flávia haver. congelou aqui, vamos aguardar alguns segundos. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou?
apesar de ter toda essa movimentação popular contra o Trump, parece que essas pessoas são as mesmas, né, que votaram contra ele, que não estaria havendo um movimento de crescimento, de insatisfação entre aqueles que já votaram nele, né? Eu não sei dizer isso, mas tenho ouvido isso de analistas, né? E agora, de qualquer maneira, o fato é o seguinte: o apoio que ele tem dos plutocratas, esse apoio permanece. Esses caras já recuperaram e já ganharam além do que eles perderam no primeiro, e vão continuar ganhando, especialmente porque o Trump tem esse posicionamento de não se regular as plataformas, o que é uma bandeira importantíssima para essas empresas, porque é assim que elas ganham dinheiro, né? E os países, inclusive países da Europa, e nós aqui não estamos confrontando essa resistência da maneira que deveríamos confrontar. A gente tem um projeto de lei tramitando, não é o 2630, né, que o Lira engavetou, mas é um outro projeto de lei que é razoável, que dentro desse vácuo que a gente tem aí de regulamentação específica para a atuação de moderação, para as práticas de moderação de conteúdos pelas plataformas, seria alguma coisa, mas, por outro lado, esse mesmo projeto atribui à Anatel o papel de regular as plataformas, o que seria uma tragédia hoje, né? A gente ter nas mãos da Anatel o papel de um tema que demanda um tratamento multissetorial, multidisciplinar e democrático, coisa que a Anatel não tem a menor condição de atender, muito pelo contrário, vide a autorização que ela acabou de dar, dia 8 agora, de abril, para o Elon Musk passar a operar aqui no Brasil mais 7.500 satélites para além dos 4.400 que ele já tem operando. Parece que a Anatel está em outro planeta, né? Parece que ela não está sabendo nada do que está acontecendo. A Anatel, na decisão, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, já está publicado. A Anatel, na decisão, no acórdão, né, onde ela decidiu que ia ampliar a autorização que já existe para o Elon Musk, ela diz que a regulamentação que existe hoje não dá conta dos riscos concorrenciais, dos riscos para a soberania nacional, que a ampliação da operação dos satélites do Musk no Brasil oferecem. E aí fala assim: vamos, né? Vamos atualizar a normativa que regula a exploração de satélites no Brasil. O Conselho, não sei das quantas, vai atuar para promover estudos. É o contrário. Primeiro você tem que atualizar a normativa, você tem que promover os estudos e depois você vai ver se vale a pena ou não, né? Ampliar a atuação do Elon Musk desta maneira, mais do que o dobro, né? Do que ele já tem aqui no Brasil. Ô, Flávia, eu vou dizer, tem um cheiro de podre no ar, viu? Porque assim, quando se trata dessas instalações e concessões de internet e tudo mais, é muito dinheiro envolvido, e eu não sei se a Anatel tem robustez para resistir ao assédio que ela certamente deve estar sofrendo. Não, certamente. Tipo de coisa. Conde, sabe quanto que ela cobrou por essa licença do Elon Musk? Deve ser o valor que o Elon Musk dá para o filhinho dele, para o X, comprar lanche no Jardim da Infância, no recreio do Jardim da Infância. R$102 mil. Ô, louco, 102 mil? 102 mil. Olha, por favor, leiam o meu artigo, está no Mobile Times. Deixa eu divulgar aqui o link do seu artigo. Peraí. Deixa eu ver qual que é, o Flávio? Você me mandou aqui. Eu vou botar aqui para você. Espera só Coloca de novo para mim, que eu vou divulgar aqui. Enquanto você vai colocando esse artigo, que eu vou colocar aqui para a nossa comunidade, eu vou pedir para você falar um pouco do Discord.
as crianças, morte de criança, aquela menina acho que de 8 anos que inalou desodorante por causa de um desafio. Foi no Discord esse caso? Parece que no Discord eles estão atualizando, né? Estão investigando, a polícia está investigando, a perícia termina essa semana ou a semana que vem. Ó, te mandei o link do artigo, Conde. Ah, tá. Estou copiando aqui. Agora, eu separei alguns dados aqui. O Comitê Gestor da Internet, por intermédio do NIC-BR, do Núcleo de Informação, e que faz a administração do .br no Brasil, dos domínios de .br no Brasil, tem o CETIC-BR, que é o órgão, o Centro de Levantamento de Informações a respeito do uso da internet no Brasil. Eles fazem pesquisa desde 2005, são pesquisas importantíssimas, e agora, em fevereiro, eles divulgaram uma pesquisa do TIC, eles fazem a pesquisa TIC Domicílios, TIC GovBR e TIC Kids. E na pesquisa, eu separei aqui os dados, porque eu acho, diante da morte dessa menina, e foram 2 meninas aqui no Brasil que morreram por conta desse tipo de desafios que acontecem nessas plataformas, especialmente o Discord, são meninas de 8 e 9 anos de idade, Conde. E aí, essa pesquisa do CETIC, divulgada agora em fevereiro desse ano, mostra o seguinte, que de 2015 para 2024, houve um aumento de 9% para 44% na faixa etária de 2 anos de crianças que usam a internet. De 26% para 71% na faixa de 3 a 5 anos. E de 41% para 82% na faixa de 6 a 8 anos. E aí, eu queria chamar a atenção aqui para o professor da Universidade de Nova York, o Jonathan Haidt, que tem um livro recente, que foi traduzido aqui, acabou de ser traduzido e lançado aqui no Brasil, chamado Geração Ansiosa, e que ele mostra que esses celulares e o uso intenso dessas tecnologias por crianças, ele chama de bloqueadores de experiência, que é necessário a gente ancorar as crianças na realidade. Então, eu acho que essa discussão, ela traz à tona reflexões em 2 sentidos. Primeiro, né, na responsabilização das plataformas que estão vendo crimes acontecerem e que não fazem nada, e que, pelas leis que a gente tem no Brasil hoje, independente da aprovação de uma lei de regulamentação de plataforma, elas já deveriam ser responsabilizadas. Essa responsabilidade está prevista no Marco Civil da Internet, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código de Defesa do Consumidor. Não há discussão nenhuma com relação à responsabilidade delas nisso. E outra, Conde, a responsabilidade dos pais. Não dá para um pai dar um celular para uma criança de 2 anos, de 5 anos, de 8 anos. E o Jonathan Haidt, né, ele propõe que as crianças só tenham celular a partir dos 13 anos de idade e que possam usar redes sociais a partir dos 16 anos. E todo mundo fala, ele é muito radical, etc. e tal. Mas a gente precisa fazer essa reflexão. Vamos fazer essa reflexão aqui junto, recebendo o Moisés Mendes para conversar com a gente aqui no Giro das 11. Obrigado, Moisés, muito bom dia. Flavinha, querida, muito obrigado. Obrigado pela qualidade aí dos temas que você traz para a gente. E tamo junto. Bom feriado ainda, porque ainda não acabou esse feriado. Né? Oi, Moisés. Tchau, Moisés. Boa conversa para vocês. E vamos orar para os que são católicos, né? Para que o Papa seja recebido com todas as honras lá no céu, porque ele merece, que ele continue olhando aqui para a gente e que ele, de alguma forma, inspire o próximo Papa. Obrigada, Conde. Obrigado, Flávia. Um abraço, Vamos Flávia. lá com o